Nesse primeiro vídeo, iremos mostrar como era o racismo nos anos 60, tendo o relato de um homem que viveu na época e mostrando quem foi Martin Luther King, que foi uma importante pessoa contra o racismo nos anos 60. Também mostra várias imagens de restaurantes que barravam negros de almoçar e shows que mostravam o negro como uma piada. Foi há 50 anos, mais precisamente a 28 de agosto de 1963, que Martin Luther King proferiu o seu célebre discurso junto ao Lincoln Memorial em Washington. O pastor de 34 anos enviou uma mensagem de não violência universal, uma etapa na luta pelos direitos cívicos da população afro-americana. Eu tenho um sonho, que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Sob a impulsão do presidente Abraham Lincoln, nos Estados Unidos abolem a escravatura em 1965 no seguimento da Guerra da Secessão, mas na prática em muitos estados os negros continuam a ser tratados como cidadãos de segunda classe. O Ku Klux Klan, fundado no mesmo ano, cria um autêntico clima de terror para as populações negras. Os estados do Sul impõem a segregação racial. Aqui em Washington não havia restaurantes nesta parte da cidade onde eu pudesse ir, ou os meus pais. Nenhum hotel nesta parte da cidade aceitava clientes afro-americanos. Nenhum hospital aceitava pacientes afro-americanos. Havia uma parte negra de Washington com bancos e lojas, e só nessas lojas é que os afro-americanos podiam experimentar roupa. Mas a resistência à segregação começa a organizar-se, nomeadamente nas igrejas batistas. Em 1955, o pastor Martin Luther King lança uma campanha de boicote aos autocarros em Alabama. Rosa Parks, militante dos direitos cívicos, é detida por recusar ceder o lugar no autocarro a um passageiro branco. O boicote durou mais de um ano. As ações não violentas iniciadas por Martin Luther King multiplicam-se nos anos seguintes. Bloqueios, marchas, boicotes a empresas que praticam a discriminação racial. Estamos no ano de 1963. Em maio desse ano, em Birmingham, Alabama, houve uma campanha de crianças na qual os alunos do colégio e do liceu participaram numa manifestação. Estamos no início da televisão, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro. E as imagens que mostraram crianças negras, brancas, latinas, asiáticas a ser atacadas com mangueiras de incêndio, adultos a serem atacados pelos cães da polícia, despertaram a consciência da nação. 3 meses depois é organizada a Grande Marcha de Washington pelo Emprego e pela Liberdade, uma manifestação destinada a apoiar o presidente John Fitzgerald Kennedy, que pretende adotar novas leis cívicas. JFK foi assassinado em novembro de 1963. Foi o seu sucessor, Lyndon Johnson, quem promulgou a Lei dos Direitos Civis. Em 1964, o texto declara como ilegal a discriminação baseada na raça, cor, religião, sexo e origem nacional. No entanto, a situação radicaliza-se com a multiplicação de distúrbios e confrontos entre brancos e militantes dos direitos cívicos. Martin Luther King foi assassinado a 4 de abril de 68 num motel em Memphis, no Tennessee, por um segregacionista branco. O presidente Johnson declara um dia de luto nacional, o primeiro para um cidadão afro-americano. Mesmo assim, a medida simbólica foi insuficiente para impedir uma explosão da violência racial. Atualmente, as vitórias políticas de Martin Luther King são uma realidade, mas a luta continua. Muitas pessoas podem inscrever-se e votar e elegemos um homem de cor para a presidência dos Estados Unidos da América. Muitas pessoas perguntam se a eleição do presidente Barack Obama é o cumprimento do sonho de Martin Luther King. Eu digo que não, é apenas uma pequena recompensa. Ainda não chegamos lá. Ainda há muita gente posta de parte ou deixada para trás. We Shall Overcome, ou Venceremos, foi o título da canção interpretada por Joan Baez durante a Marcha de Washington de 1963. Na prática, e apesar das vitórias políticas, a letra da canção permanece quase tão atual nos dias de hoje como há 50 anos.
Nesse segundo vídeo, pegamos o exemplo de uma manifestação neonazista que houve numa cidade dos Estados Unidos, onde vários brancos saíram às ruas para tentar diminuir os negros, falando que eles eram superiores. Só que os negros não aturaram isso e foram também às ruas manifestar. Tendo isso, houve muito quebra-pau. Tanto que até numas cenas que iremos mostrar, um carro passa por cima de vários manifestantes. Isso mostra que o racismo ainda hoje é muito recorrente e tem que ser abatido. Cenas de ódio e de intolerância na cidade de Charlottesville, no estado americano da Virgínia. Um carro atropelou um grupo que protestava contra uma marcha de nacionalistas e de neonazistas. Houve confronto, 3 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. O carro avançou em alta velocidade, atropelando quem estava pela frente. Em pânico, manifestantes corriam para salvar as próprias vidas. O motorista só parou quando bateu em outro carro, por pouco tempo. Em seguida, ele partiu em sentido oposto contra a multidão, arrastando o para-choque destroçado. Os feridos foram atendidos no meio da rua. Cada um ajudou como pôde, nem que fosse apenas pedindo passagem. Horas depois, o motorista foi preso. Foi o momento mais violento de um dia de nervos à flor da pele. O protesto em Charlottesville começou durante a noite, com nacionalistas brancos carregando tochas, um símbolo dos movimentos supremacistas. Houve confrontos quando um grupo tentou acabar com a manifestação. Pela manhã, a violência se espalhou pela cidade. De um lado, supremacistas brancos. De outro, grupos que combatem o racismo. As armas, pedaços de madeira, escudos improvisados e o que mais estivesse à mão. Este homem foi espancado. Um agressor gritava: "Saia daqui!" O ex-líder da Ku Klux Klan, David Duke, disse que era hora de cumprir as promessas de Donald Trump de retomar o país. O presidente Donald Trump pediu união e condenou a violência, mas em nenhum momento mencionou diretamente os grupos de supremacia branca. Disse apenas que é preciso acabar com a intolerância de todos os lados. Trump afirmou: "Não importa a cor, o credo ou o partido, somos todos americanos. Precisamos respeitar e, se possível, amar uns aos outros." O governador do estado da Virgínia, Terry McAuliffe, que mais cedo decretou o estado de emergência, foi bem mais enfático. "Minha mensagem para os supremacistas brancos e nazistas é clara: voltem para casa."